Isso aconteceu quando eu estava no 10º ano. Eu frequentava uma escola que eu descreveria como bem comum. Na maior parte do tempo, nada de muito interessante ou emocionante acontecia diariamente. Naquela época, eu pegava o ônibus para ir e voltar da escola, que ficava a cerca de 10 minutos da minha casa. Um dia, na primavera, eu estava na minha terceira aula, que era de redação. Eu sempre achava essa aula bem entediante. Nesse dia, em particular, estava como sempre. Faltando cerca de 20 minutos para o final da aula, levantei e pedi para ir ao banheiro. Minha professora permitiu, e eu saí da sala. Caminhei pelo corredor vazio até os banheiros. Eles não ficavam longe, eram no final do corredor, depois de uma curva. Enquanto eu estava no banheiro, ouvi a porta se abrir, mas ninguém entrou. Em vez disso, ouvi alguém perguntar: "Tem alguém aí?" Achei estranho, porque o banheiro tinha várias cabines. Por que perguntariam isso? Não respondi, e, depois de 2 ou 3 segundos, a porta se fechou. Quem quer que fosse, havia ido embora. Achei que poderia ser um professor. Terminei de usar o banheiro. Enquanto lavava as mãos na pia, ouvi o sinal da escola tocar. Logo em seguida, houve um anúncio pelo interfone dizendo que a escola estava em lockdown e que não era um exercício. Fiquei um pouco nervoso ao ouvir isso. Talvez fosse por isso que alguém perguntou se havia alguém no banheiro. Eu não sabia ao certo o que fazer. Deveria ficar no banheiro ou voltar para a sala. Achei que seria melhor voltar, já que minha professora provavelmente estava se perguntando onde eu estava. Saí do banheiro, mas não queria que nenhum professor me visse, com medo de levar uma bronca. O corredor estava completamente vazio e muito silencioso. Caminhei até o corredor que levava à minha sala, mas, quando estava chegando perto, ouvi passos. Não sabia quem era, mas presumi que fosse um professor. Decidi recuar para que não me vissem, mas os passos começaram a ficar mais próximos. Voltei pelo corredor rapidamente e virei na primeira curva que vi. Os passos aceleraram também. Nesse momento, tive certeza de que estavam me seguindo. Eles não disseram nada, mas eu comecei a andar mais rápido, e os passos ficaram mais rápidos também. Foi aí que comecei a pensar que talvez não fosse um professor, mas alguém que não deveria estar na escola. Virei outra esquina, procurando desesperadamente um lugar para me esconder. Vi uma porta entreaberta e entrei rapidamente. Quando fechei a porta, percebi que as luzes estavam apagadas. Era difícil enxergar, mas parecia que eu estava em um tipo de depósito, cheio de mesas e caixas. Fiquei completamente em silêncio, até prendendo a respiração. Os passos continuaram se aproximando, cada vez mais perto. Finalmente, eles pararam do lado de fora da porta onde eu estava, mas, para meu alívio, continuaram andando. Escutei os passos se afastarem no mesmo ritmo acelerado, até que ficaram quase inaudíveis. O silêncio voltou. Me senti aliviado, achando que a pessoa havia ido embora e que seria seguro sair dali. No entanto, para garantir, decidi esperar mais um pouco. Foi quando ouvi um barulho vindo de dentro da sala onde eu estava. Virei para trás a tempo de ver um homem vindo de trás de uma das caixas. Por causa da escuridão, não consegui identificar quem era, mas vi que era um homem. Corri para a porta o mais rápido que pude. Felizmente, estava a poucos passos. Abri a porta e saí correndo pelo corredor sem olhar para trás. Continuei correndo pelo mesmo corredor por onde os passos haviam se afastado. Depois de um minuto, encontrei um professor. Ele parecia confuso ao me ver. Reconheci que era um dos professores da escola e contei a ele que havia um homem escondido no depósito. Fomos juntos para a entrada da escola, onde ficavam os escritórios principais. Descobri que a polícia havia acabado de chegar. Em menos de 20 minutos, eles encontraram o homem escondido em outro banheiro. Ele realmente não deveria estar na escola, e foi a razão do lockdown. Os passos que ouvi inicialmente eram apenas de um professor. Não consigo acreditar que me escondi no mesmo lugar que aquele homem. Pensando agora, eu deveria ter voltado direto para a sala. Sou professor de matemática em uma escola de ensino médio, e minha sala de aula fica no térreo do prédio. Sempre decorei a sala com posteres e outros itens divertidos para tornar o ambiente mais acolhedor e interessante para os alunos. Ensinar matemática é minha paixão, mesmo sabendo que pode ser uma disciplina desafiadora para muitos. Essa história aconteceu no ano passado,
durante o quinto período do dia. Não dou aula nesse horário, então costumo usá-lo para corrigir tarefas, o que às vezes pode levar bastante tempo. Era um dia quente e ensolarado, e, cerca de 15 minutos após o início do período, recebi a notícia de que a escola estava em lockdown. Segui os protocolos, tranquei a porta da sala e apaguei as luzes. Por sorte, as persianas já estavam fechadas, pois o sol estava muito forte e me incomodava. Embora ninguém tenha informado o motivo do lockdown, torci para que tudo estivesse bem. O ambiente ficou extremamente silencioso, e por cerca de 10 minutos não ouvi nada de estranho. Estava sentado na minha mesa, que fica no canto da sala, quando notei algo diferente. A sombra de uma pessoa passou pela janela dos fundos da sala. Minhas janelas ocupam toda a extensão da parede de trás da sala e dão para uma área gramada com algumas árvores e uma longa fileira de arbustos. Geralmente, ninguém passa perto dali, já que há uma calçada bem mais distante. Só consegui ver a sombra, mas parecia ser de um homem. Imediatamente, senti um mau pressentimento. Poderia ser essa a razão do lockdown. Foi então que lembrei de algo preocupante. Uma das minhas janelas estava aberta. Achei o clima tão agradável após a última aula que decidi deixar uma fresta aberta. A janela ficava no canto oposto da sala, distante de onde eu estava. Avaliei se deveria me arriscar e correr até lá para fechá-la. Porém, a pessoa lá fora parecia estar caminhando nessa direção. Fiquei paralisado quando ouvi o som da janela sendo levantada. Vi o braço de um homem entrando. Rapidamente, me abaixei atrás da minha mesa. Por sorte, minha mesa tem uma parede lateral que me escondia. Permaneci imóvel e tentei ser o mais silencioso possível. Meu coração estava disparado. O homem entrou na sala e ficou perto da janela por alguns minutos. Escutei alguns movimentos leves e fiquei atento para não fazer nenhum barulho que o alertasse sobre minha presença. Ele parecia permanecer no canto oposto da sala, e eu mal me mexia. Minutos se passaram nessa tensão, enquanto eu pensava no que fazer. Minha sala ficava perto da porta, e pensei em sair correndo. Porém, antes que pudesse tomar coragem, ouvi o homem se mover. Ele estava caminhando na minha direção. Meu coração disparou ainda mais, e percebi que havia perdido a oportunidade de sair. Tentei não entrar em pânico e apenas torci para que ele não me visse ali. Felizmente, em vez de se aproximar da minha mesa, ele caminhou até a porta. Após um momento de silêncio, ouvi o som da porta sendo destrancada. Ele saiu e fechou a porta atrás de si. Aproveitei a oportunidade, corri até a porta, travei-a novamente e liguei para a direção da escola. Fiquei na sala e, cerca de 10 minutos depois, recebi uma ligação informando que o lockdown havia terminado e que o homem havia sido localizado. Descobriram que ele estava agindo de forma suspeita nos arredores da escola, o que gerou o alerta. Ainda assim, não consigo acreditar que ele conseguiu entrar pela minha janela. Desde então, sempre as mantenho fechadas. Essa história aconteceu no único dia em que precisei frequentar a escola no sábado. Na minha escola, o Saturday School era como uma espécie de detenção. Eu estava no ensino médio, provavelmente no penúltimo ano, e acabei indo porque havia esquecido de devolver alguns livros da biblioteca escolar. Os livros eram usados em matérias específicas e deveriam ser devolvidos antes do final do semestre. Mas, por descuido, um deles ficou perdido em casa por um tempo. Mesmo depois de devolver todos os livros atrasados, ainda assim tive que cumprir a punição. A experiência, na verdade, não parecia tão ruim. Era como um período de estudos, em uma sala de aula do curso de língua portuguesa. O professor, Sr. Sanders, ficava em sua mesa garantindo que nos comportássemos. Ocasionalmente, ajudava com dúvidas ou informava o horário. Minha mãe me deixou na escola pouco antes das 8 horas da manhã. Eu só precisaria ficar até às 10 horas, enquanto outros alunos cumpriam períodos mais longos, dependendo do motivo pelo qual estavam ali. Assim que a aula começou, Sr. Sanders fez algumas orientações breves e se sentou ao computador. Eu terminei rapidamente meu pequeno ensaio sobre o que aprendi ao não devolver os livros no prazo e adiantei tarefas de outra matéria. Às 9h30, já sem muito o que fazer, peguei um livro da estante do Sr. Sanders e comecei a ler. Foi então que ele se levantou, mencionando que iria ao banheiro e brincando se ficaríamos bem sem ele. Pouco tempo depois de o professor sair, um dos alunos da sala também se levantou e saiu,
o que chamou minha atenção, mas não ao ponto de me preocupar. Continuei lendo, mas, de repente, o sistema de intercomunicador da escola anunciou que estávamos entrando em lockdown. Isso nos deixou perplexos, afinal, era um sábado, com pouquíssimas pessoas na escola e apenas uma porta de entrada desbloqueada. Conhecíamos os protocolos dos simulados de lockdown: trancar a porta, apagar as luzes e nos reunir no fundo da sala. Porém, com o professor ausente, estávamos por conta própria. Depois de debatermos brevemente, fechamos e trancamos a porta, apagamos as luzes e nos sentamos no chão. O clima era de tensão e incerteza. Alguns minutos se passaram em silêncio até que alguém tentou abrir a porta. Levantei-me para verificar pela janela, mas não vi ninguém no corredor. Voltei para o fundo da sala, ainda mais confuso. Logo após, ouvimos gritos distantes. Novamente, a maçaneta da porta foi forçada, seguida de batidas intensas. Dessa vez, quando olhei pela janela, era o aluno que havia saído mais cedo, pedindo para entrar. Estava prestes a abrir a porta quando ouvi vozes mais altas no corredor, incluindo alguém gritando "polícia". O aluno, visivelmente nervoso, correu para longe. Permanecemos em silêncio até que o lockdown foi encerrado minutos depois. Policiais bateram na porta, explicando que o aluno que havia saído seguiu o Sr. Sanders até o banheiro e o atacou, deixando-o inconsciente. Felizmente, um zelador ouviu o incidente e acionou as autoridades. O Sr. Sanders foi levado ao hospital com uma concussão leve e se recuperou bem. Quanto ao aluno, descobri que ele já havia sido suspenso anteriormente por brigas. Fiquei aliviado por não ter aberto a porta para ele e grato por todos estarmos seguros. Essa foi minha primeira e única experiência no Saturday School, mas certamente ficará marcada na memória. Meu nome é Mia, e essa história aconteceu quando eu estava no penúltimo ano do ensino médio. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e estava empolgada por finalmente poder dirigir para a escola. Embora eu tivesse um carro dos meus pais, não pude comprar o passe de estacionamento do estacionamento principal, então precisei estacionar no estacionamento inferior, que ficava um pouco mais longe. Para chegar à escola, era necessário atravessar um caminho que passava pelos campos de beisebol de um lado e uma área de mata do outro, antes de alcançar o estacionamento principal, finalmente, os prédios da escola. Logo no segundo dia em que estacionei no estacionamento inferior, tive uma experiência estranha. Enquanto caminhava para a escola, vi um homem parado na borda da mata, a poucos metros do caminho. A princípio, pensei que fosse outro estudante, mas, ao me aproximar, percebi que era um homem mais velho, claramente não da nossa idade escolar. Ele olhou na minha direção, mas desviei o olhar para evitar um confronto constrangedor. No final do dia, enquanto voltava ao carro, vi o mesmo homem na mata novamente. Era inquietante, mas tentei não pensar muito nisso. Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Não o vi novamente e comecei a esquecer o episódio. No entanto, uma manhã, enquanto caminhava pelo mesmo caminho para a escola, ouvi passos atrás de mim. Olhei para trás e vi um homem andando a cerca de 15 metros de distância. Não consegui identificar se era o mesmo homem da mata, mas algo me dizia que era. Mantive a calma e continuei andando até chegar à escola, sem incidentes naquele dia. No dia seguinte, porém, a situação ficou mais estranha. Quando eu estava saindo da escola e me dirigindo ao estacionamento inferior, avistei o mesmo homem novamente, desta vez fora da mata, do outro lado do caminho. Passei por ele rapidamente, mas, ao chegar ao estacionamento, ouvi passos atrás de mim. Olhei de relance e vi que ele estava entrando no estacionamento, caminhando na direção do meu carro. Acelerando meus passos, entrei no carro rapidamente e saí de lá antes que ele pudesse se aproximar mais. O que aconteceu no último dia que vi esse homem foi ainda mais perturbador. Cheguei à escola como de costume, estacionei no estacionamento inferior e comecei a caminhar pelo caminho. Quando estava quase chegando ao estacionamento principal, ouvi novamente os passos atrás de mim. Ao olhar discretamente, vi que ele ainda estava lá. Andei mais rápido. Assim que entrei no prédio da escola, me senti aliviada por estar segura. No entanto, durante a primeira aula do dia, a escola entrou em lockdown. Ficamos em silêncio, sem saber o motivo. Depois de cerca de 30 minutos, o lockdown terminou, e finalmente soubemos o que havia acontecido.
Um homem havia sido encontrado escondido em um dos banheiros femininos da escola, exatamente o banheiro perto do meu armário. Embora ninguém tenha confirmado, eu sabia que era o mesmo homem que vinha me seguindo. Depois daquele dia, nunca mais o vi novamente. Embora eu nunca tenha descoberto quem ele era ou quais eram suas intenções, essa experiência me deixou mais atenta e cautelosa, especialmente em situações que envolvem segurança pessoal. Essa história aconteceu há cerca de 5 anos, no meu último ano do ensino médio. Eu estava prestes a terminar um grande teste de ciências, uma matéria que sempre foi um desafio para mim. Passei horas estudando e me esforcei ao máximo para fazer o melhor possível. Enquanto meus colegas terminavam rapidamente e iam para suas próximas aulas, eu continuei focada, perdendo a noção do tempo. Só percebi que estava atrasada quando o sinal tocou. Mesmo assim, decidi terminar o teste com calma. Recebi um passe do professor para justificar o atraso e saí da sala rumo à próxima aula. Os corredores estavam estranhamente vazios e silenciosos. Caminhei rapidamente, com aquela sensação de que algo estava fora do normal. 1 minuto depois, um anúncio ecoou pelos alto-falantes. A escola estava entrando em lockdown. Meu coração acelerou e eu apressei o passo para chegar à minha sala. Não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia que era perigoso ficar sozinha nos corredores. Ao virar a esquina de um corredor, vi um homem parado no meio do caminho. Ele não era um professor ou funcionário da escola. Suas roupas estavam gastas e sujas, e seu cabelo, longo e desleixado, dava a ele uma aparência ameaçadora. Meu instinto foi me afastar imediatamente. Mas, para isso, eu teria que passar por ele, já que o corredor era estreito. O homem estava de costas para mim e não parecia ter me notado. Dei meia volta e me escondi atrás da parede, esperando que ele fosse embora. O silêncio era quase absoluto, mas, de repente, ele quebrou esse silêncio ao gritar: "Ei, eu sei que você está aí atrás." Fiquei petrificada por alguns segundos, mas, quando percebi que ele estava se aproximando, comecei a correr o mais rápido que podia na direção oposta. O som dos passos dele atrás de mim era cada vez mais próximo. Meu coração parecia querer sair pela boca. Olhei para os lados na esperança de encontrar alguém nos corredores, mas tudo estava vazio. Continuei correndo, virando corredores, tentando despistá-lo. Ele, no entanto, parecia determinado a me alcançar. Minha única chance era tentar sair do prédio. Corri em direção à saída oeste da escola, que ficava relativamente perto. Quando finalmente cheguei à saída, vi um policial perto da porta. Nunca fiquei tão aliviada em toda a minha vida. Assim que o homem que me perseguia percebeu a presença do policial, ele parou de correr e tentou fugir por outro corredor. O policial imediatamente foi atrás dele e, minutos depois, o homem foi capturado. O lockdown terminou pouco depois. Não consegui descobrir quem era aquele homem ou o que ele estava fazendo na escola. A administração não compartilhou muitos detalhes, mas aquela experiência foi, sem dúvidas, o momento mais assustador que já vivi. Desde então, passei a ser muito mais cautelosa com minha segurança, pois nunca sabemos quando algo inesperado pode acontecer.